41ª reunião ordinária do Comitê Gestor do Programa de Acompanhamento da Substituição de Frota por Alternativas no município de São Paulo. Já vamos colocar aqui para gravar, então essa reunião será gravada e transmitida ao vivo no YouTube da Secretaria. A chamada vai ser feita pelo formulário que está no chat da reunião. Então, por favor, assinem o formulário para constar como presença. Queria saber se podemos aprovar a ata da 40ª reunião que vocês receberam no convite. Alguém tem alguma consideração? Não? Não. A ata da 40ª reunião. Eu passo a palavra agora ao secretário Renato Nalini. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a disponibilidade, a presença e o empenho em discutir esse assunto que é de extrema importância para a nossa cidade, mas também para o país, não é? Nós precisamos pensar em descarbonização multiportas, ou seja, nós estamos numa situação muito privilegiada diante de outros países, porque nós temos muita energia limpa, né? Energia hidráulica, energia do etanol, do biometano, do biogás, e nós não podemos desprezar também a tendência universal para a eletrificação. Então, o interessante é que nós possamos pensar num mix, né, de aproveitamento de cada modalidade nas suas potencialidades, porque é impossível continuar a emitir o volume de gases venenosos que em São Paulo representam mais de 60% das emissões, e está suficientemente comprovado pela ciência que são as emissões que causam o aquecimento global, que nos lançou nessas emergências climáticas que o mundo inteiro está sofrendo, e nós não vamos ficar incólumes também. As coisas acontecerão aqui. Então, o que a gente puder fazer para minimizar, pelo menos, os efeitos desses fenômenos extremos, nós temos de fazer. Muito obrigado. Há 2 apresentações, a Luciana pode anunciar. Muito obrigada, secretário. Então, vamos agora para a primeira pauta, que é sobre combustível BEVAN, biocombustível de alto nível que contribui com a descarbonização. Para apresentar, eu convido Camilo Haddaz, conselheiro em Tecnologia e Transição Energética da Sal Brasil e superintendente de Estratégia e Transição Energética da BH. Então, por favor, Camilo, o seu tempo é de 35 minutos. Bom dia a todas e a todos. Só para eu ter eu vou ligar meu cronômetro aqui. 35 minutos, incluindo o debate ou só a apresentação? Só sua apresentação. Depois nós teremos mais 10 minutos para o debate. Tá, eu acho que eu consigo fazer um pouquinho mais rápido, mas deixando mais tempo para o debate. Eu vou começar. Só preciso me organizar um pouquinho aqui no compartilhamento de tela. Me falem, por favor, se vocês estão vendo uma página verde musgo, a 41ª reunião ordinária. Sim. Tá ótimo. Eu estou com 2 telas aqui, vou tentar me coordenar. Então, novamente, bom dia a todas e a todos. Agradeço muito ao secretário e aos organizadores pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu vou tentar trazer clareza ao tema desse novo produto, o BH Bivante. A linha narrativa da minha apresentação, inicialmente, é apresentar a empresa. Como a empresa tem matriz no Rio Grande do Sul, muitos aqui não a conhecem, então eu vou tentar detalhar um pouco. E esse detalhamento, ele vai ser
Vocês me escutam? Sim. Eu apertei aqui um botão, agora eu voltei, desculpe. Esse detalhamento, ele vai ser importante porque ele lastreia os argumentos que eu vou trazer. À medida que a gente é uma empresa que conhece bem a energia renovável e os biocombustíveis, não só na aplicação de ônibus urbano, mas também para aviação, combustível de aviação sustentável, HVO e várias outras tecnologias, as minhas explicações vão ficar um pouco mais... o argumento vai ficar um pouco mais claro e adequado se vocês entenderem o espectro da empresa. Então, vamos lá. A empresa foi fundada em 2005. O fundador se chama Erasmo Carlos Batistella. Ele, até hoje, é o único acionista. A empresa nasceu como BS Bios, e quando ela completou 18 anos, em 2023, ela passou a ser a B8, que é uma empresa de energias renováveis, e a gente leva muito a sério o nosso propósito de liderar a renovação energética para criar um futuro sustentável, preservando as nossas origens e a terra. O Erasmo, quando ele fala publicamente conosco, ele tem uma frase que eu acho que é bastante apropriada, que ainda é mais fácil a gente garantir que o nosso planeta fique como está, do que imaginar que a gente vai poder levar a humanidade toda para habitar Marte. Então, as nossas origens e a Terra são algo fundamental dentro da nossa estratégia de abordagem verde, de sustentabilidade e de boas práticas. Nós fazemos isso, como eu já falei, através das energias renováveis, em todo o seu portfólio, e através de um ecossistema circular de inovação, para o que eu vou dar mais detalhes ao longo da apresentação. Para mim, às vezes, fica um pouquinho mais fácil mostrar isso através de um filme. Eu acredito que eu tenha compartilhado o áudio do filme quando eu compartilhei a tela. Eu só peço para alguém da organização, assim que o filme começar, só me informar se tem o áudio. Se vocês estão escutando o áudio, eu vou seguir aqui. Estamos escutando. Infinito. Obrigado. É a união de vários ciclos, de várias renovações e vários avanços. É evolução. É energia que impulsiona e nos faz reinventar o futuro, que nos conecta. É B8. Somos o futuro das energias renováveis e a busca por um mundo melhor. Construímos a nossa cultura e os nossos valores com base na sustentabilidade, inovação e na transformação. Porque é isso que produzimos. É isso que somos. Agora é o momento de ser a mudança que buscamos, de liderar a evolução da matriz energética e garantir um futuro mais verde para todos. Por isso, nossas plantas no Brasil, Paraguai e Suíça estão em desenvolvimento constante, trazendo sempre o que há de mais avançado na produção de biocombustível. Com o Ômega Green, Paraguai, estamos expandindo nossa presença no exterior para alcançar cada vez mais mercados. Porque queremos promover o nosso sonho e a nossa cultura para o mundo todo. Certificamos nossas capacidades e a sustentabilidade das nossas ações para liderar a transição energética e cumprir a nossa meta de se tornar carbono neutro em 2030. E para potencializar essa mudança, inovamos e criamos o biocombustível B8 Bivante, uma solução imediata para a descarbonização nos grandes centros urbanos. Investimos cada vez mais na nossa cadeia produtiva, garantindo que nossos valores estejam sempre presentes em todo o processo. Mas investimos ainda mais na capacitação humana, promovendo a economia circular em todas as etapas e o desenvolvimento de nossos colaboradores.
E, acima de tudo, buscamos o crescimento sustentável nas comunidades onde estamos, para que o sonho por um mundo melhor e mais verde seja compartilhado por todos e seja infinito, se renovando a cada ciclo e a cada passo em direção ao futuro. B8. Reinventar o futuro agora. Espero que a internet tenha ajudado com o áudio, às vezes pode falhar um pouquinho, mas ficou claro aqui, muitas vezes as pessoas perguntam o que é B8. É uma marca internacional nossa, do verbo ser, em inglês, e, na verdade, o 8 é o infinito, que está na posição vertical, então é ser infinitamente renovável, essa é a marca. A empresa, ela é uma empresa que nasceu em Passo Fundo, mas que é internacional. Nós temos em Passo Fundo a nossa matriz, a unidade industrial e a unidade de negócios. Temos produção em Marialva. Eu estou no escritório em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek. Temos uma planta no Paraguai, eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. O projeto de SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, ou HVO, também no Paraguai. Temos uma planta na Suíça, temos a Trading em São Paulo, na Suíça e nos Emirados Árabes. A B8 é a maior produtora de biodiesel do Brasil, com um volume em 2023 de aproximadamente 892 milhões de litros produzidos. Como eu falei, temos as outras unidades. Aqui é uma foto da planta, dá para ver a cidade de Passo Fundo ao fundo. Aqui o tamanho do caminhão, ele determina uma escala que permite vocês visualizarem o tamanho da planta. Temos tanto a esmagadora de soja, os silos de armazenamento da soja e de soja, de farelo de soja esmagado. Como isso é uma matéria-prima e é uma commodity e varia em função das safras, é importante ter esse estoque de regulação para garantir uma produção constante. A mesma coisa acontece em Marialva. Aqui é um outro ângulo da planta e aqui é uma visão esquemática da planta de Marialva. Como eu falei, foi fundada em 2005, o início da produção em 2007, com uma altíssima capacidade produtiva, ambas. Essa aqui é a planta de biodiesel no Paraguai, em La Paloma, e a planta de produção de biodiesel na Suíça tem uma peculiaridade. Ela é totalmente automatizada. A matéria-prima lá é o óleo de cozinha reutilizado, em inglês Used Cooked Oil. Então, é uma matéria-prima de segunda geração. Para os europeus, isso é uma tendência muito importante. Estes caminhões estão carregando, eles estão sendo abastecidos aqui no tanque grande para rodarem e levarem o biodiesel 100%, mas a curiosidade é que também tem uma bomba de abastecimento. Então, à medida que o caminhão para abastecer, para levar o combustível, o biocombustível, ele também abastece. Na Suíça, por decisão do proprietário, é possível rodar com 100% de biodiesel no motor, e é exatamente o que acontece aqui nesses caminhões. Os produtos que a B8 produz é o biodiesel, farelo de soja, casca de soja, o óleo de soja degomado, a glicerina, a borra, o ácido graxo, a oleína, com mercado em praticamente metade dos estados do Brasil e exportação para vários países de fora do Brasil. Em termos sociais, na cidade de Passo Fundo, da ordem de 22,5% do PIB é gerado, isso número de 2021, é gerado pela B8, e tem em Marialva 53%, com vários empregos.
e a gente estuda, dependendo de haver uma demanda adequada, ter uma fábrica no estado de São Paulo para poder, de Bivante, para poder suprir as demandas que hajam aqui. Eu vou dar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. A parte importante dessa questão social, que dá para ver aqui nesse slide, essa questão da economia circular, é a agricultura familiar rural. A soja, ela é produzida por famílias do campo, consolidada em cooperativas. A partir do momento que ela é comprada pela BH, e as matérias-primas são a soja, a gordura animal e o óleo de cozinha reutilizado, ela é extraída na esmagadora. Isso gera o farelo de soja, que pode ir, na verdade, ele vai na proporção de 4/5 para proteína animal, 1/5 é o óleo vegetal, que é misturado com a gordura animal para fazer o biodiesel. E, do ponto de vista do ciclo do campo à roda, né, similar ao poço à roda, a emissão de CO2 é neutra nesse ciclo e também gera alimentos, contrapondo um pouco a narrativa europeia que fala que a utilização de biocombustíveis rouba o alimento do prato. Na verdade, é biocombustível mais alimento, à medida que, para fazer o biocombustível, existem subprodutos, como eu coloquei aqui, farelo de soja, etc., que fazem alimentação animal e que voltam como proteína animal para a alimentação. Do ponto de vista social, há uma forte atividade ESG na BH. A BH, o Erasmo é proprietário de uma escola muito forte na cidade e tem várias ações, cursos técnicos para preparar os profissionais. Não são todos os profissionais da engenharia química que saem da universidade prontos para trabalhar com biocombustíveis. Então, existe uma série de cursos e de programas, inclusive no nível infantil, e o programa 2SC é um programa de capacitação da produção rural das famílias, porque com as regras de rastreabilidade, a empresa também depende das famílias para poder provar a origem da matéria-prima, o trabalho regular através de registro em carteira, etc. E esse programa da BH 2SC tem esse cunho social de trabalho. A empresa tem praticamente todas as certificações de sustentabilidade exigidas para esse tipo de trabalho. Então, ela tem o GHG, o Programa Brasileiro GHG Protocol, ela está no RenovaBio, mas também ela é certificada pelo órgão europeu, ISCC, que é uma certificação bastante rigorosa, muitas vezes penaliza a realidade brasileira por causa dos critérios de mudança de uso da terra, o iLook, mas mesmo assim a gente consegue provar através dessa cadeia de valor que eu mostrei atrás que tudo é atendido. O Renewable Fuel Standard, que é dos Estados Unidos, a gente é certificado também. A Califórnia tem um dos processos mais rigorosos de certificação e na verdade, leva mais de 3 anos de auditoria para poder provar estabilidade do processo. Nós estamos num processo de certificação CARB muito rigoroso, além de prêmios como Great Place to Work, etc. Quando a gente olha esse tipo de coisa, quando eu falo aqui da importância da família rural saber fazer a rastreabilidade, é porque se essa rastreabilidade não acontece, não é possível ter esse tipo de certificação. Isso tudo está no nosso relatório de sustentabilidade. Eu vou compartilhar esses slides com os organizadores ao final, para poder distribuir para todo esse colegiado aqui, mas vocês também podem acessar através do QR Code, se quiserem.
o caderno de sustentabilidade ele fica na internet. A empresa, como eu falei, trabalha com energias renováveis, então agora nós já estamos quase no final da terraplanagem de uma nova planta de etanol de trigo, triticale e cereais de inverno que está sendo construída em Passo Fundo. Eu não vou ler aqui os principais números do slide, vocês, por favor, leiam enquanto ouvem o que eu falo. E aí tem uma característica, de novo, muito importante para a segurança alimentar, que é a produção de glúten vital. O glúten vital é matéria-prima para muitos pães e muito da produção de alimentos e de panificadora. Ele é um produto 100% importado, até hoje não existe produção no Brasil, ele é caríssimo, e essa planta de Passo Fundo vai ser a primeira e a maior produtora de glúten vital na América do Sul. E também dentro desse processo de produção de alimentos, o outro produto é o etanol de trigo. Para quem viaja, por exemplo, de São Paulo até o Rio Grande do Sul, num veículo flex, vai poder abastecer com etanol até o Paraná. Chegando em Santa Catarina, já começa a ficar bastante mais difícil, porque não encontra etanol no posto. No Rio Grande do Sul é quase impossível encontrar etanol, porque como ele vai da região sudeste lá para o sul, ele chega ou chegaria muito caro, inclusive emitindo CO2, porque vai de caminhão com motor ciclo diesel, então não é conveniente, não é adequado, não é acessível economicamente, e para isso essa fábrica vai poder garantir a transição energética com veículos de carro de passeio flex na região também. Um outro projeto muito importante é o Ômega Green. Ele é em Villeta, no Paraguai, na Zona Franca. É um projeto de 1,5 bilhões de dólares e o tipo de maquinário pode produzir tanto o combustível que se chama SPK quanto o HVO. O SPK é a matéria-prima do SAF, o SAF é a mistura mais ou menos na proporção de 50% de SPK e de querosene de aviação, e há uma forte tendência, uma forte pressão do mercado, do ponto de vista internacional, inclusive, para que seja disponibilizado SAF no Brasil, porque as empresas de aviação que vão voar de qualquer lugar do mundo para o Brasil, elas precisam voltar com o SAF, e isso é a maior tendência. E isso, gente, nessa planta, aqui na foto da direita, já foi investido 30 milhões de dólares para a criação da Zona Franca, fica na beira do Rio Paraguai, e esse investimento todo ele está sendo feito, por enquanto, com alguma insegurança de mercado, porque as restrições do mercado europeu para a matéria-prima de origem brasileira, da soja, têm causado insegurança para que as grandes empresas de aviação queiram comprar o SAF no Brasil. Por outro lado, isso vai ser fundamental e mandatório, porque não vai ser possível um avião chegar aqui de fora, do exterior, usando um combustível sustentável e, na hora de voltar queimando puramente o querosene. Então, a pressão mercadológica e de sustentabilidade para o SAF está grande. Como a gente conhece e poderia produzir HVO nessa planta também, eu ouso dizer aqui com bastante segurança de mercado que não vai haver disponibilidade de HVO no Brasil ou na América do Sul tão fácil. Eu preparei um gráfico para explicar o aspecto mercadológico do HVO. Me orientem, por favor, se a tela mudou para o Excel. Mudou sim. Obrigado. A linha azul é o preço do HVO no mercado, a linha verde é do biodiesel, a linha amarela é do etanol. A gente vai ver aqui que o preço colocado em reais por metro cúbico, aqui a gente está falando em 1.000 litros, tá?
E foi um gráfico que eu fiz agora em meia hora, então não leve qualquer variação aqui, a própria beleza estética do gráfico não deu tempo de eu concluir, mas a gente precisa entender que o preço do HVO ele é praticamente inatingível para justificar, ele varia entre o dobro do preço do biodiesel e 1,7%, 70%, 60% a mais, dependendo do período do ano. E aqui eu estou falando do HVO numa mesma base, mas assim, precisa considerar que não há produção, né? Então é bem difícil fazer essa conta, mas imaginar uma descarbonização brasileira através de HVO, comparando a possibilidade das empresas de transporte de pagar o preço por litro do HVO, é quase inatingível, porque a variação de preço é muito maior. Eu não trouxe aqui o gráfico, voltando aqui no aspecto do SAF, eu voltei para a tela do PowerPoint, o SAF está pagando no mercado mais ou menos, se a gente pega o biodiesel como referência, como eu mostrei no outro gráfico, o HVO é praticamente o dobro, mas o SAF está pagando o triplo. Então, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de amortizar investimento de uma fábrica de 1,5 bilhões de dólares, é óbvio que a tendência vai ser produzir combustível para aviação, não o HVO para caminhões, para ônibus. Então, além de tudo, o HVO ficaria muito caro para o mercado de ônibus urbano brasileiro e não vai haver mesmo que os principais projetos aconteçam, porque a tendência é produzir SAF e não produzir HVO. Seguindo, e agora entrando especificamente na questão do Obivante, a gente tem a determinação da Lei Municipal 16.802, ela pede a redução mínima de 50% das emissões de CO2 de origem fóssil em 10 anos e 100% em 20 anos, ela pede a redução mínima de 90% de material particulado, 80% de NOx em 10 anos e 95% em 20 anos, e ela é o objeto do que nós vamos debater aqui. E aqui, o que acontece? O biodiesel existe no Brasil desde 2005. A mistura estava em 5% lá atrás, quando ele nasceu, era o B5, ele chegou a B10, regrediu para B7, mas em 2019, o Ministério de Minas e Energia e a ANP publicaram um relatório consolidando o que seria de teste necessário para a utilização de B5 em motores veiculares de ciclo diesel, e esse relatório falava das necessidades de maiores testes. Nesse momento, considerando o que o relatório mostrava como necessidade de melhoria do biodiesel, o Erasmo se dirigiu à nossa engenharia química, desafiando a equipe por que não criar um biodiesel melhorado, um biodiesel premium, que fosse cada vez menos suscetível às irregularidades da cadeia de valor do até 2021, 2022, foi desenvolvido com uma abordagem de engenharia química muito forte e de inovação, o BH-Bivante. Aqui eu preciso fazer uma explicação no ciclo do poço à roda, seja no combustível fóssil do petróleo, seja do campo à roda, nas diferentes etapas da produção da matéria-prima, armazenagem, e todas elas têm um transporte intermediário, a industrialização em fábricas, no caso do biodiesel, como eu mostrei nas fotos anteriores, a mistura que é feita pela distribuidora e depois o combustível que chega até as redes de postos para abastecer os veículos. Esse relatório tratou e trata da complexidade dessa cadeia, uma cadeia com muitos elos que, Brasil afora, cada
usina tem a sua característica de produção de biodiesel, cada distribuidora ou cada posto tem a sua característica de armazenagem de reservatório, e esse ciclo, ele precisa ser melhorado. Eu estou como um dos participantes no Ministério de Minas e Energia, junto com a ANP, para determinar como nós vamos melhorar esse ciclo todo. No caso aqui, nós estamos falando da mistura mandatada de B10, B15, que vai vir, tá, agora B14, mas B15 que vem o ano que vem, hein? B20 até 2030, e o triste é que essa cadeia do valor trouxe complexidades que acabou manchando a imagem do biodiesel. Isso precisa ser regulado, melhorado, monitorado, fiscalizado e muitas vezes até criminalizado quando há algum tipo de irregularidade. O fato é que a BH decidiu desenvolver o Bivante exatamente para não ter que ficar se preocupando com todas essas etapas dessa cadeia. O Bivante, ele é um produto que, apesar de poder ser misturado com o óleo diesel, ele é um éster metílico bidestilado, nós só estamos estrategicamente oferecendo o Bivante para uso a 100%, em qualquer tipo de motor ciclo diesel, com substituição 1 para 1, digamos assim, drop-in, porque nós não queremos que ele tenha esse tipo de risco de imagem que o biodiesel até aqui teve. Ele é, como eu falei, um éster metílico bidestilado. Para quem gosta de entender do processo químico, você pega o biodiesel, no caso é o nosso biodiesel, que tem uma qualidade certificada, você aquece o biodiesel, ele evapora numa coluna de 20 metros de altura. À medida que ele evapora, decanta metais pesados, que contribuem com emissões locais, material particulado, NOx, etc. À medida que ele evapora, também decanta os glicerídeos, os monoglicerídeos, biglicerídeos e triglicerídeos. Essa mistura entre metais e glicerídeos é o que gera a propagação de micro-organismos que estão, do ponto de vista visual, geram aquela borra, ou seja, à medida que o Bivante foi bidestilado, os riscos de criação de micro-organismos, as emissões locais ligadas à legislação Proconv ficam todas bastante bem adequadas, resolvidas e melhoradas. Esse produto também é aditivado, o que torna a molécula dele num formato de gota, como um gomo de laranja, por exemplo, passando de uma maneira bastante adequada pelo filtro de combustível, garantindo TCO e manutenabilidade. Tudo isso definiu pelo INPE a patente do Bivante, é uma patente de produto e do processo. Se a gente considera o ciclo do tanque à roda, ou seja, só a utilização tailpipe aqui no veículo, é uma redução de emissão de gases de efeito estufa de 100%. Se considerar o ciclo do poço à roda, ou seja, as questões aqui do transporte, do plantio, da alocação do uso da terra, a gente pode falar de gases de efeito estufa de redução de 50% a 87%, dependendo da matéria-prima. Mais gordura animal reduz mais, menos reduz menos. Considerando a legislação da Prefeitura de São Paulo, que é apenas do tanque à roda, a gente pode, com tranquilidade, falar em 100% de redução de emissões, porque é um produto totalmente de origem sem qualquer tipo de elemento de carbono fóssil. Eu estou um pouquinho preocupado com o tempo, deixa eu olhar aqui, já estou com 29 minutos, mas dá tempo de eu atingir o prazo, eu vou passar um filme rápido. Um bom combustível faz rodar, de verdade. Não só veículos, mas também a economia. Precisa ser eficiente, entregar energia e rendimento, ser flexível com os motores atuais, ser acessível aos mais diversos perfis. São muitos requisitos, mas junto deles também vem muito espaço para inovar.
Pensando nisso, a B8 criou o B8 Bivant, o seu biocombustível de alta performance, feito para atender as necessidades do agora e para renovar planos para o futuro. B8 Bivant é mais renovável, sustentável e economicamente viável. Um biocombustível usado 100% puro em motores diesel. Uma solução para a descarbonização mantendo a mesma frota, mesmo motor e um planeta pronto para receber as próximas gerações. B8 Bivant. É vantagem. Agora. Então, resumindo as características dele, várias eu já falei, eu vou focar aqui em função do maior teor de éster com no mínimo 99%, ou seja, ele é realmente puro, uma redução, no caso do poço à roda, tá? Isso pode confundir um pouco com a legislação da cidade, de até 50% para tanque à roda 100% no monóxido de carbono, até 85% de particulado e 90% de redução de fumaça preta. Em termos de... aqui eu preciso lembrar a tradução para o português, mas é a questão dos enxofre, ultra enxofre, ele é baixíssimo em termos de enxofre, é no mínimo, no máximo 2 ppm, chega a ser quase zero. Eu já falei aqui dos glicerídeos, eu estou só um pouco preocupado com o tempo. E o que eu acho que pode ser feito, né, porque a gente conhece experiências anteriores que aconteceram na cidade de São Paulo com a utilização de biodiesel, e aí precisaria ver a causa raiz, mas alguns testes levaram a uma imagem negativa do uso de biodiesel. Então, a nossa proposta é, em frotas controladas, a partir de todo um suporte técnico e ambiental da própria B8, garantir a todos aqui a possibilidade dos empresários, das empresas, de avaliar o Bivant para poder comprovar tudo isso que eu falei. Eu atingi aqui 32 minutos, eu esperava ter feito mais rápido, mas eu acho que a gente pode agora debater um pouco. Obrigado. Muito obrigada, Camilo. Excelente apresentação. Queria abrir agora para perguntas. Se puderem levantar a mão. Eu estou vendo o José Renato falar, mas está no mudo. Agora está ouvindo? Sim. Isso. Parabéns, gostei muito. Eu tenho uma curiosidade. O óleo usado, como é que vocês recolhem, hein? É um processo bastante complexo. Por quê? Inclusive, há no mercado mundial uma série de processos contra a China, porque a China chegou a anunciar que era óleo reutilizado exatamente por causa das emissões da segunda geração, etc., mas ela estava usando óleo de primeira geração. Então, tem todo um processo de rastreabilidade muito rigoroso. A coleta que a gente faz, ela é, na Suíça, feita com mais facilidade, porque a Suíça tem uma organização melhor, mas aqui no Brasil é através das cooperativas. Então, em alguns pontos específicos, nós criamos um processo de coleta onde a própria pessoa que coleta traz o combustível, traz o óleo, coloca no reservatório, há todo um questionário de validação de onde ele veio e depois ele entra no processo. Os volumes são baixos por causa do risco de rastreabilidade, apesar de haver uma série de iniciativas com grandes redes de alimentação, e a gente sabe que a fritura faz parte da maior parte das fast foods, ainda não há um contrato, um processo oficial, até por falta de interesse, porque como o processo depende de uma rastreabilidade, ele acaba tornando um processo muito caro para ver a rastreabilidade adequada, as outras matérias-primas no Brasil têm sido mais interessantes, então ainda não há uma oferta muito grande desse tipo de produto para matéria-prima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olímpio. Oi, Camilo, tudo bom?
Fala, meu caro, bom dia. Parabéns aí pelo trabalho. 3 perguntinhas bem simples, né? A ANP já especificou o Bivante, já passou por um processo de certificação da especificação do combustível? A segunda pergunta é o preço, né? Qual vai ser, no caso da comercialização, a diferença de preço entre o biodiesel convencional e o Bivante, né? E a terceira pergunta é que se existe algum processo patenteado, secreto, tal, de produção que as outras empresas concorrentes de vocês fiquem impedidas de produzir o Bivante, ou se vai haver concorrência de empresas produzindo um combustível com a mesma característica físico-química, né? Ótimas perguntas, como sempre, Olímpio, obrigado. A ANP conhece integralmente o produto, eu mesmo participei de algumas reuniões lá, entre várias outras que aconteceram sem mim. A conclusão da ANP é que ele é classificado como um éster metil, ou seja, ele está na mesma classificação e especificação química do biodiesel. A ANP não vê qualquer necessidade química, técnica ou mesmo comercial de fazer uma classificação específica para o Bivante. Por quê? Ele está bem acima das características do biodiesel enquanto as regras químicas que ele precisa atender, mas ele ainda é da mesma família. Então, ele atende a especificação atual melhor, mas como ele é da mesma família, seria desnecessário, inapropriado criar uma especificação exclusiva para esse tipo de produto. Em relação ao preço, e aí você me ajudou na maneira que você perguntou. Você perguntou em relação ao biodiesel e não em relação ao óleo diesel. Eu vou primeiro responder em relação ao óleo diesel. A commodity óleo diesel, ela tem um padrão de variação mundial que está muito fundamentado na OPEP, na Bolsa de Chicago. Então, assim, independente de como a Petrobras ou o Brasil pratica o preço do óleo diesel, porque tem uma série de regras, tem a regionalização, tem impostos. Vamos falar em variáveis globais de mercado. A commodity óleo diesel varia com uma determinada característica totalmente independente da commodity biodiesel. Por que eu estou colocando isso? Porque para a empresa, né, que usa, a tendência é comparar óleo diesel com qualquer outro novo produto, HVO, seja lá o que for. Isso traz uma complexidade porque eles caminham de maneira diferente, né? Em relação ao biodiesel, é da ordem de 10% a 15% a mais, que é o processo da bidestilação e da aditivação que eu falei. Então, se o biodiesel está aqui, o Bivante está 10% a 15% acima, o HVO está ao dobro e o SAF está ao triplo. Então, do ponto de vista de viabilidade econômica, nós estamos trazendo um produto premium que garante a mesma descarbonização de qualquer outro biocombustível com 10% a 15% a mais. Obviamente que isso é fruto de negociação, dependendo de volume de demanda, de contratos específicos. Então, esse valor é um valor de referência, que deve ser um valor máximo, não sei, dependendo das circunstâncias de demanda e de volume. Eu não é o momento aqui, nem eu sou responsável, como diretor de transição energética, há uma área comercial que vai negociar isso caso a caso, dependendo do desejo da empresa. Em relação à patente, sim, é uma patente no INPE, de produto e de processo, é uma patente exclusiva, ela mereceu, fruto daqueles 3 anos de desenvolvimento de produto e do capital intelectual de uma empresa que já tem quase 20 anos de mercado, então não foi algo fácil de se fazer, mas não é algo que a gente, assim, havendo a possibilidade e havendo uma viabilidade econômica, né, a gente vai licenciar.
mas não dá para dizer hoje no Brasil que uma outra empresa possa produzir o Bivante, porque é um segredo industrial protegido por patente. Perfeito, obrigado. Obrigada. Marcelo? Obrigado. Bom dia, Camilo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Fiquei aqui na dúvida. Na sua apresentação, em algum momento, você fala que esse produto poderia ser drop-in, similar em termos de drop-in ao que acontece com HVO, né? Já faço aqui uma ponderação inicial que, exceto em casos específicos com adaptações, o biodiesel não é drop-in, né, quando utilizado 100%, e, assim, estou colocando isso não para gerar discussão, está posto, né, mas você disse que esse novo produto seria drop-in 100%. Eu queria saber quais foram os testes que vocês fizeram para aprovar, né, pelo menos internamente, pela empresa, aprovar o produto como drop-in para o diesel 100%, ou seja, sem mistura, né, apenas o produto. Quais foram os testes feitos? Marcelo, ótimo, e eu compreendo bastante bem o espectro da sua pergunta. Eu, inclusive, fui ao dicionário em inglês para entender o que a palavra drop-in significa, e eu acho que a gente precisa, para a clareza aqui do grupo, investir um minuto só nesse conceito. Por que o HVO é considerado um drop-in do ponto de vista químico ou científico? Porque, na prática, a cadeia de hidrocarbonetos do HVO ela é idêntica do óleo diesel, e se você tiver 2 frascos, um de óleo diesel e de um de HVO em cima da sua mesa e não saber qual dos dois é qual ou de onde cada um veio, você só vai conseguir identificar através de coisas complexas, como, por exemplo, datação de carbono 14, para saber a idade daquele carbono, se ele é de origem fóssil ou de origem vegetal. Então, do ponto de vista químico, técnico e científico, merecer o título de drop-in depende desse tipo de avaliação, e você tem toda a razão. Por que eu me arrisco a usar o termo drop-in de maneira menos científica ou mais genérica aqui? É porque, para atender a legislação Proconv, etc., normalmente o biodiesel ele acaba tendo características que vão impactar em recalibração de software, que podem impactar em vida de catalisador e uma série de outros fatores. O propósito do Bivante é viabilizar a transição energética sem que isso seja necessário. Mas é muito arriscado alguém vir a público, uma empresa com seriedade vir a público e falar que ele pode ser usado 1 para 1 a 100%, possamos usar o termo drop-in ou não, isso tanto faz, sem testes. Já há uma série de testes laboratoriais que garantem aqueles níveis químicos que eu falei, que garantem os índices da ANP com muita vantagem, muito melhores do que os índices da ANP, testes em dinamômetro, em banco de prova. No congresso da SAE, uma boa parte destes testes já foram mostrados, então é público, eles foram feitos nos bancos de prova da MAHLE, em Jundiaí, e utilizaram o motor FPT, que é montado na CNH industrial, em caminhões Iveco, etc., junto com a engenharia deles. O pessoal da engenharia foi a público, junto com a MAHLE, junto com a BH, para mostrar esses testes. E os testes estão se mostrando bastante adequados dentro daqueles índices que eu mostrei. Os testes veiculares foram feitos ainda de maneira tímida, porque
as amostras iniciais foram feitas na nossa fábrica na Suíça, que é uma produção menor e foi mais fácil de fazer pequenas quantidades. A planta de Passo Fundo já está pronta com a coluna de bidestilação. Ela vai poder fornecer 75 metros cúbicos dia, ou seja, 75 mil litros dia na planta de Passo Fundo. Ela ainda não está com a produção permitida, porque há necessidade de uma auditoria in loco por parte da ANP. O fiscal da ANP visita a planta, avalia todo o processo industrial, todas as características legais e lauda. Isso vai acontecer semana que vem, fisicamente, e o laudo deve sair até o final do mês, e isso vai nos permitir um aumento de escala de volume para poder fazer testes veiculares. Com aquela amostra que eu falei da Suíça, fizemos testes no final do ano passado na Copa Truck, é uma categoria esportiva, não foram testes técnicos com medições científicas, nem técnicas, mas foram testes subjetivos. Um dos principais desafios da Copa Truck é a fumaça preta, e ela até confundiu os equipamentos de medição, porque a medição mostrou que não havia nenhum tipo de fumaça, isso é natural no biodiesel. Eu posso falar mais meia hora, no mínimo, sobre esse tema. A tua pergunta é muito boa, Marcelo, mas eu espero ter minimamente respondido o que você estava pensando. Oi, Camilo, aqui é o André, sou coordenador da Seclima também. Sobre esse ponto específico, né, de emissões, que você falou que do tanque à roda reduz 100% de emissões, a nossa lei, né, como você sabe, tem alguns requisitos ali de material particulado também. Eu sei que aqui a gente está falando de um combustível que não é fóssil, né? Mas qual que é a emissão desses materiais particulados e NOx? É realmente zero? Não, veja bem, para particulado e NOx, eu não falei em zero, eu vou projetar aqui novamente o slide. Os níveis são, me avisa só se vocês estão vendo, eu vou pegar o pointer aqui, olha. Estamos vendo. 85% de redução de material particulado, 90% de emissão de fumaça preta. E aqui, gente, esses testes que eu coloquei na MAHLE, eles envolvem um NDA, um Non-Disclosure Agreement. Então, assim, publicamente eu não posso dar todos os detalhes, até porque tem um fabricante de motor envolvido, e aqui é uma audiência pública, então, havendo necessidade, possibilidade em reuniões específicas, eu posso abrir mais dados. Mas a parte da legislação, da lei pública da prefeitura municipal, que diz respeito às emissões locais, elas têm esses níveis aqui que eu estou falando, André. Não é que eu não falei em 100%, são esses números aqui. Tá certo, esclarecido, obrigado. Deixa bem. Camilo, obrigada pela sua apresentação. Precisamos depois, então, que você nos libere para que a gente possa mandar para todos, junto com a ata dessa reunião, e aí qualquer coisa a gente vai falando com você. Vamos passar, então, para a pauta... Só um minutinho, só para dar minha mensagem final. Primeiro, em relação a isso, eu peço a Isabel que me oriente por e-mail, eu mando o PDF aqui para todos, e eu só queria agradecer muito a oportunidade. Qualquer outra dúvida, eu fico à disposição através dos contatos da própria prefeitura que me localizaram. Abraço a todos e foi um prazer ver alguns amigos aqui de longa data, mesmo que a gente não tenha se falado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Muito obrigada, Camilo. Então, agora passaremos para a segunda pauta da reunião, que é a divulgação institucional do projeto Veículos Elétricos de Carga e Descarga da Prefeitura de São Paulo. E para apresentar essa pauta, eu convido Antônio Tadeu de Oliveira, da CET. É ele mesmo que vai apresentar ou
outra pessoa da CET. Oi, Luciana, bom dia. Oi, Valadão, bom dia. Bom dia, Luciana. Luciana. Luciana, só quero agradecer aí a poder participar e apresentar esse projeto. O Valadão é nosso diretor de planejamento, ele vai iniciar aí a apresentação de como que ficou esse projeto piloto, né? Ele é um projeto piloto, que, na realidade, nós vamos coletar os dados a partir desse início do projeto aí, tá? Então, o Valadão aí vai começar falando. Obrigado aí. Bom Obrigada, dia, Tony. Obrigada por toda a parceria aí na execução desse projeto. Estamos há muito tempo conversando sobre isso. Então, eu passo a palavra agora para o Valadão. Ok. Bom, obrigado. Bom dia, Luciana. Bom dia, senhor secretário Zé Renato e a todos presentes. Primeiro, agradecer aí o convite, a participação, que, sinceramente, tive uma aula hoje e bastante produtivo. Acredito que todos nós aí aprendemos aí alguns itens aí que realmente é importante aí para a qualidade de vida de todos os nossos munícipes. Eu gostaria só de rapidamente, depois eu vou passar uma parte aí para o nosso gerente aí de planejamento, Boelone. Ele vai também aí explicar um pouco aí com mais detalhes, mas gostaria só de comentar que, através de uma demanda aí que chegou na CT, para a liberação aí dos caminhões bulks em vias que estavam até então restritas à circulação, né? E a motivação nos trouxe também a preocupação aí já colocada aí, né, pelo Renato, pelos demais, de uma transformação aí, de melhorar, né, para todos os cidadãos aí, a circulação do veículo, de forma que a gente consiga aí mudar esse quadro. O senhor secretário até comentou com muita propriedade essa questão que temos que buscar aí essas melhorias, buscar as alterações, porque não dá mais para conviver de uma forma que percebemos que estamos cada vez mais piorando, né, secretário? Então, eu acredito que o senhor colocou muito bem, e dentro dessa linha a CT buscou aí estudar o assunto, logicamente iniciado aí pela solicitação dessas liberações, até pelos motivos que apresentaram, de reduzir o número de veículos circulando, e também a questão de outros benefícios aí para todos, né? A própria agilidade na entrega e outros quesitos. E, a partir de um determinado momento, também a Secretaria aí do Clima, Seclima, ela trouxe também essa preocupação de aproveitar nos estudos também que pudéssemos agregar aí algumas melhorias. E partimos, então, para estudar a transformação do combustão para o elétrico, visto que estaríamos aí, de certa forma, trabalhando com vias, né, que hoje já é de grande importância para a cidade e já com dificuldade do ponto de vista aí da circulação dos veículos, de impacto com o transporte coletivo, com alto número de veículos, e precisaríamos trabalhar de forma que houvesse aí um resultado positivo para todos, porque sabemos que os nossos motoristas cobram muito, né? Qualquer mudança ou impacto, vem reclamação para o prefeito, o que aconteceu, porque piorou e tudo mais. Mas, juntando tudo isso, chegamos aí nesta proposta, que a gente viu assim com bastante interesse aí, também uma forma da gente iniciar, não de imediato, liberando qualquer mudança
mais radical, mas partir para um piloto, que estou chamando de um piloto. É logicamente que temos todo o interesse de perpetuar, de ampliar, mais um piloto até para que pudéssemos, nós como gestores do trânsito e da cidade, do ponto de vista de circulação e toda a movimentação nas vias, seja ele o pedestre, seja ele o veículo, tornar algo sustentável, não é? E que a gente iniciasse com o piloto, e estamos, assim, bastante motivados para que esse piloto continue, logicamente, fazendo os devidos ajustes aí, necessários. E para tal, então, foi escolhida uma área da cidade, aí, com vias, como eu já disse, importantes, onde vai haver aliás, já está iniciando a implantação desse piloto, e da nossa parte aqui, como CET, vamos estar acompanhando aí todo o desenrolar aí desse processo, do ponto de vista da circulação, de impacto do trânsito, da operacionalidade de um veículo em vias que hoje a gente considera bastante saturado, não é? Então, todos os fatores aí para que a gente juntos aí, com a Secretaria do senhor Zé Renato, da Casa Civil também, que tem nos ajudado aí, inclusive até na compreensão, né, secretário? A gente demorou até um pouco, mas a ideia era essa, tornar algo sustentável para que a gente pudesse caminhar aí e prosseguir no processo, tá bom? Minhas palavras são essas, desculpa eu estender um pouco, mas eu acho o assunto muito importante, e estamos unidos aí no grupo aí para fazer as coisas acontecerem e melhorar a qualidade aí de toda a nossa cidade, principalmente na questão da redução aí daquilo que nos traz prejuízo, né, no ar, para que possamos ter uma vida melhor. Eu vou passar a palavra aí para o Elone, ele vai apresentar aí até alguns itens, né, algumas variáveis aí que foram objeto aí de todo esse processo que eu acabei de comentar. Obrigado aí. Se eu puder aí, se tiver alguma dúvida aí na minha fala, estou à disposição, mas se não, o Boilone aí tem a palavra aí para prosseguir. Por favor. Boilone? Eu acho que, não sei se ele não está presente. Está na escuta, Boilone? Ok, não tem problema, eu toco daqui. Você quer falar alguma coisa, Tony? Fica à vontade. Ok. Luciano, você poderia abrir? Eu acho que parece que o apresenta... desculpa. Vai, Tony, desculpa. Não, o Boilone aí vai fazer a apresentação do projeto, que é interessante até a definição da área aí para as pessoas participantes aí saberem onde vai ser aplicado esse projeto. E os detalhes aí, o Boilone vai passar esses detalhes, e que nós vamos estar monitorando com os agentes da CT, principalmente essa questão das cargas, onde a carga e descarga, onde vão ser monitorados. Nós vamos aproveitar até para fazer uma avaliação dos pontos onde eles param e para fazer essa carga e descarga, para ver essa questão da ocupação, né? Como é que está sendo essa ocupação? É uma avaliação técnica que isso vai gerar um bom resultado para essa análise aí. Bom dia a todos. Peço desculpa aí, Valadão, que estava travado o microfone, a gente conseguiu destravar só agora, tá? Ok. Vou falar a apresentação aí, tá bom? Bom dia a todos. Sou o Marcos Boilone, estou junto com o Maurício Lousada, representando a Gerência de Planejamento e Mobilidade da CT. Agradecemos o convite para a participação da reunião do Confrota. A gente vai expor rapidamente apenas um slide aí para um material de apoio à nossa fala sobre o estudo do piloto aí da liberação dos loopings elétricos
nas vias estruturais restritas, tá? A gente delimitou um perímetro, né, que era um perímetro de interesse, né, comercial e também de interesse das empresas, né, que é essa área azul, né, que está aqui na tela, que a gente pode ver que é a Teodoro Sampaio, o doutor Arnaldo, tá bem exposto aí, Faria Lima, Pedroso Alvarenga, e dentro desse perímetro, a gente tem vias restritas à circulação do VUC, inclusive. E essas entregas hoje são feitas através de vans, né? Então, pela utilização do VUC, ele tem uma capacidade de carga maior, isso implicaria numa diminuição dos veículos hoje utilizados, uma diminuição da frota, que implicaria numa redução da emissão de gás carbônico, né? E também outros impactos de uma redução de ruído e outros índices, né? E a CT ficaria responsável aí pela essa avaliação do impacto do trânsito com o apoio das empresas participantes na avaliação de fornecimento de demais dados, tá? Então, dentro desse perímetro, as áreas que estarão em estudos, né, que são as vias restritas, vias estruturais restritas aí, são a Avenida Paulista, a Avenida Rebouças e a Avenida 9 de Julho, que são essas vias que estão aparecendo aí na tela, na cor laranja, né, que hoje eles utilizam para fazer a entrega com vans. Esse piloto vai ter uma duração de 6 meses, iniciando agora no mês de novembro, com uma previsão de término para abril de 2025. A liberação inicial para os estudos vai ser de segunda a sexta, das 9 às 14, né, que é um horário de restrição aí, que eles vão poder estar circulando, né, mediante um cadastro que foi feito aí na companhia, tá? Aí tem os indicadores que nós vamos acompanhar pela CT, e a escolha da área foi devido a ter um uso predominantemente comercial e de serviço, tá? Há uma grande oferta aí para a operação de carga e descarga nas transversais, um grande número de representativo de pontos de entrega e variedade da cadeia logística, né, da alimentar, mercearia, medicamentos, comércios e vestuários, né? E a área piloto foi escolhida dentro de uma gerência, né, para a gente ter esse controle e facilitar a coleta de dados, né, e alguns ajustes que for necessário nesse projeto piloto. Então, a gente trabalhando com uma gerência operacional, nós estamos divididos em 8 gerências aqui na cidade, fica mais fácil a coleta de dados, essa comunicação e ajustes aqui na cidade. Então, essa é a apresentação, né, muito rápida, muito breve, né, o piloto está iniciando aí iniciou no dia 1º, né, a divulgação para a imprensa praticamente aconteceu aí na segunda-feira, então nós estamos bem no início aí desse projeto, tá? Aí eu abro a palavra a vocês, se houver alguma pergunta, né, eu, o Tony e o Valadão aí podemos estar tirando as dúvidas aí, tá bom? Eu agradeço aí a oportunidade e estamos à disposição. Ok. Obrigado, Berloni. Então, agora acho que é importante o Tony fazer algum esclarecimento, que eu atributo também muito importante, é que os métodos aí para que as empresas façam os seus cadastros, porque o nosso interesse também é que não haja nenhuma penalização e de que forma aí que ele vai poder explicar aí, todos poderão fazer o cadastramento e operar normalmente aí nessas vias, como foi explicado pelo Berloni. Tony, por favor. Tony, você vai me falar? Acho que ele está... Oi, desculpa, eu estava numa ligação aqui. A ideia principal aí, Luciana, a secretária, é realmente fazer um trabalho aí que sirva aí para incentivo
uso do veículo elétrico na cidade como um todo, para todas o abastecimento, né? Principalmente nessa cadeia de abastecimento da cidade. Então, nós vamos estar acompanhando isso de perto através dos radares também. Nós estamos utilizando os equipamentos dos radares para essas empresas que pediram o cadastramento. Nós pedimos para que elas enviassem as placas e alguns dados dos veículos para que a gente pudesse parametrizasse aí nos equipamentos, e nós vamos estar acompanhando. A ideia é que realmente as empresas que hoje possuem, que nós levantamos, está em torno de 300 veículos hoje que já circulam na cidade de São Paulo, façam esse cadastramento para ter esse acompanhamento. E aí sim a gente buscar esse resultado aí e dar prosseguimento aí a essa liberação geral aí. Obrigada, Tony, Valadão, Marcos. Eu queria abrir aí para quem quiser perguntar. Ninguém tem dúvidas? Não? Ok. Quer falar? Tony, então, vocês já têm um programa aí de como, qual que é o prazo que isso vai ser implementado, qual que vai ser o prazo de avaliação e uma possível liberação vai ser para a cidade toda, né, para todo o centro expandido. Qual que é esse plano aí para o desenvolvimento do projeto a longo prazo? Então, esse piloto nós estabelecemos aí, até com a Secretaria da Casa Civil, com vocês, que fosse aí o prazo de 6 meses para nossas avaliações, até porque nós vamos ter diferentes situações, né? Nós vamos ter agora o abastecimento da cidade para o Natal, e aí depois você entra num período de janeiro, onde você tem menos volume de veículos em função das férias escolares. Então, você tem vários picos aí que nós vamos estar avaliando. E a ideia é fazer justamente nessa pequena área aí dentro do centro expandido, e que se isso, mas que na realidade não é pequena, mas você tem um número bastante grande de comércio e serviços aí nessa área, e a partir desses resultados, aí sim, se positivos, ampliar para toda a área do centro expandido, incentivando aí, buscando incentivar aí o uso do veículo elétrico. É essa a ideia. Então. Ok, obrigado. Obrigada, Tony. Olímpio? Uma curiosidade. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação e pela iniciativa, né, de entrar nessa questão aí da substituição da frota convencional por frotas elétricas, né? A minha dúvida é a seguinte: existe alguma vantagem financeira para as empresas que operam hoje com veículos a diesel nessas regiões, né, em substituir por veículos elétricos de maior porte, porque o número de veículos vai ser menor, né? Então, a quantidade de veículos vai ser menor. E isso eventualmente vai gerar uma vantagem financeira. Vocês fizeram esse tipo de discussão com os usuários de veículos diesel que frequentam essas áreas? Nós fizemos nós tivemos uma discussão que antecedeu até o início desse projeto, e as empresas justificaram que eles utilizavam 2 vans. Por que as 2 vans? Né? Porque a van é considerada como caminhonete, e a restrição que tem na cidade de São Paulo é referente a caminhões. Então, eles usavam 2 vans, então eram 2 motoristas, 2 ajudantes. Então, tudo isso, quando você passa a utilizar o veículo elétrico na condição de transitar, principalmente nessas vias mais restritas, eles têm um ganho, inclusive, não só
do número de veículos que eles vão transitar, mas de pessoas também. Então, os recursos humanos utilizados, eles têm um ganho bastante grande. Tony, permita aí até acrescentar também esse estudo. Foi importante porque um dos dados exatamente foi esse, foi a redução da frota, e isso traria esses benefícios, além do que o Tony colocou, também a questão da rapidez da entrega do produto ao solicitante, comércio. E também acrescentado aí essa questão do funcionário, a questão de menos veículos também para a cidade, um número menor de veículos circulando, né? Quando a gente, nós estamos falando aí de 300, mas hoje há um número aí expressivo aí de VUCs circulando na cidade. Então, quando estiver na sua totalidade, for possível as empresas, essa transformação, isso realmente vai ser um impacto do ponto de vista da circulação e da utilização da via. E para a empresa, né, entregadora, ela vai ter aí esses benefícios que não são dados nossos da CT, mas foi nas discussões que trouxeram esse quadro aí, não é? E é importante, a gente vê também com muita importância. Só mais uma pergunta bem rápida. Vocês já têm um número de modelos disponíveis aí no mercado entre os fabricantes de VUCs elétricos? Já existe essa diversidade de opções aí para quem quiser comprar esses caminhões? Olha, os cadastrados aí que nós temos são duas montadoras só, uma chinesa e uma já trabalha o Brasil, né? Então, são os dois modelos que nós temos como VUC. O elétrico hoje, aliás, a Fenatrans está acontecendo lá, tem apresentado vários veículos aí, que várias montadoras já têm aí novos tecnologias, até de carretas, que possuem aí as placas solares para fazer o reabastecimento. Tem uma série de inovações. Então, mas do VUC, hoje, nós temos só, pelo menos, cadastrados no município, dois modelos. Só para esclarecer um ponto, né? Então, a área restrita, os VUCs normais que não são elétricos, eles podem circular no centro expandido, mas eles não podem circular em determinadas vias, é isso? E aí o projeto vai liberar nessas grandes vias para que eles possam circular. É isso, é a demanda que eles sempre pediram, na realidade, assim, eles precisavam agilizar aí as entregas através do uso dessas vias. E foi uma orientação que a própria a CT e o prefeito, na realidade, incentivando aí o uso do veículo elétrico, foi aí a disponibilização dessas vias somente para os veículos elétricos, né? É essa a ideia. Perfeito, obrigado. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria falar uma coisa. Primeiro, agradecer ao Valadão, ao Tony e ao Marcos Bueloni a exposição. Eu queria saber se o monitoramento terá condições da gente avaliar o quanto deixou de ser expelido em gás causador de efeito estufa, para que isso fosse um incentivo à eletrificação. Nós vamos ter condições de mostrar isso para a população? Secretário, nós não temos condições. O que a gente tem é um cálculo referente aos dados que as empresas nos passam. Quer dizer, eles tiraram 2 veículos diesel, estão colocando elétrico. Esses 2 veículos diesel circulando na cidade vão emitir X toneladas de CO2 aí, mas assim, medir isso só, na realidade, um cálculo previsível através desses dados. Não seria interessante obter o concurso aí, a participação de um IPT ou de USP, alguma
alguma cadeira numa faculdade aí de saúde pública para que eles nos ajudassem e acompanhassem cientificamente essa experiência piloto? Nós poderíamos cuidar disso, ou a oposição da CET? Não, de jeito nenhum. Se tivesse a academia junto com a gente, nós teríamos aí resultados mais exatos, com certeza. Vamos tentar, então. Nós vamos conversar com a USP, com a FAPESP, ver quem é que, o IPT, algum órgão deve estar aí monitorando, né? O pessoal da saúde associa muito a emissão a inúmeras comorbidades, né? Então, não vai aparecer como causa mortes poluição, mas lá no fundo, né, o gatilho inicial para o efeito óbito é a poluição, né? Então, vamos ver se eles se interessam por acompanhar isso. E não havendo oposição da CET, eu acho que fica um trabalho livre, né, de pesquisa da universidade, né? Secretário, essa sugestão do senhor é absolutamente fundamental, essencial para esse projeto. Se eles têm o banco de dados de cada empresa sobre as substituições que foram feitas e os quilômetros rodados que foram evitados com os veículos a diesel, é muito simples esse cálculo, eles mesmos podem fazer lá na CET, é muito simples, é só pegar os fatores de emissão e multiplicar pelos quilômetros rodados que foram evitados. Mas, para isso, eles têm que ter um banco de dados confiável, né, das empresas. Pelo que a gente sabe das atribuições de cada setor da prefeitura, é difícil trazer tarefa nova. É mais fácil a gente conseguir junto à academia, né? Não sei, pode me dizer se eu estou errado. Correto. Permita aí, secretário, até na nossa última reunião, a gente tinha também essa intenção da possibilidade de ter algum dado para que pudesse medir e depois, inclusive, divulgar junto com os benefícios do piloto. E eles ficaram de verificar alguma alternativa. Mas, como o senhor disse, a dificuldade deles terem esse controle e nos fornecer seria... A gente viu lá que não era simples. Então, parabéns aí pela sua proposta e a gente vê que estamos muito animados aí até que o senhor possa conseguir aí. Estamos alguma entidade, né, para estar fazendo esse trabalho. Estamos à disposição para ajudá-lo, fazer uma reunião com eles, colocar todo no detalhe desse piloto, os nossos controles, dados aí que possa contribuir aí, somar aí esses resultados aí, que eu acredito que isso vai ajudar bastante. Muito obrigado. Poderia... Pois não. É uma ideia bastante... É uma ideia bastante interessante, secretário. Até porque nós, como órgão público e as empresas privadas, elas têm mais restrição em fornecer alguns dados. E sendo a parte da universidade e dos acadêmicos, é muito mais fácil trabalhar isso, porque eles têm muita restrição na questão de passar dados para o poder público, né? É mais difícil isso. Então, você colocando um terceiro que é imparcial, isso ajuda bastante. Perfeito. Essa verificação não poderia ser feita pela CETESB? A gente pode verificar. Agora nós vamos ver quem é que tem incumbência. Deve haver muito estudo, porque de vez em quando a gente vê na mídia espontânea essas notícias, né, de o que significa poluição, o aumento de mortes, etc. Alguém deve estar pesquisando isso. Então, a gente pode ver se a CETESB tem essa incumbência. De repente, ela já existe isso e a gente pode se aproveitar com alguns acréscimos, né? A CETESB é o poder público. Se ela constatar alguma irregularidade, ela tem que penalizar. Então, não sei se é o órgão certo, tá? Ela pode
verificar o nível de emissões e de contaminação do meio ambiente. O Carlos, da CETESB, está aqui na reunião. Carlos, quer comentar? Cá. Bom, bom dia a todos. Eu estou acompanhando essa discussão, inclusive o Marcelo da CETESB, que é o nosso gerente aqui responsável pela elaboração de inventários, ou seja, os cálculos de emissão de gases, sejam eles gases poluentes tóxicos, né, que poderiam atender a expectativa com relação do secretário à questão de saúde pública, como os gases de efeito estufa. Então, nós temos toda uma metodologia para calcular a partir de frotas, né? A grande dificuldade que existe, de fato, são os dados de entrada, né? E não é nunca muito simples de fazer. Dados de poluentes vão variar muito em função dos fatores de emissão dos veículos, quais vão sendo retirados, né, ou substituídos, quais quilometragens rodadas. Se você vai alterar, por exemplo, de um veículo para 2 veículos, isso, né, precisa entrar no cálculo. Não me parecem dados muito fáceis de fazer se a gente estiver falando de muitos veículos com muitas empresas. Gases de efeito estufa já é mais simples de fazer, porque seria basicamente, né, a redução do consumo de combustível que as empresas teriam, né, pensando, né, simplificadamente só de CO2. Agora, de qualquer forma, eu acho que isso é algo que poderia ser feito, talvez, né, ou pela sugestão da academia, mas até pelas próprias empresas poderiam fazer, né, é um cálculo relativamente simples do ponto de vista de redução de CO2. Por exemplo, né, falar de gás de efeito estufa, acho que seria algo plausível. Agora, o mais interessante, eu acho que seria no momento em que esse programa tivesse, de fato, uma dimensão um pouco maior, né, que ele saísse um pouco da escala de piloto e passasse a ser um programa incorporado, né. Agora, é aquela questão, né, existe o mercado, ele vai se movimentando, conforme você vai dando alguns incentivos, vai havendo substituição de veículos menores por maiores, isso tem impacto também em tráfego, então tem que limitar, de fato, para tentar fazer cálculos um pouco simplistas, né, e com alguns graus de incerteza, mas isso é possível de ser feito. Do ponto de vista metodológico, né, a CETESB acho que tem condições de dar apoio. Agora, é claro, esse trabalho em si, né, como toda empresa pública, a gente tem bastante dificuldade de alocar gente para fazer um trabalho específico para esse projeto. Mas podemos sim apoiar do ponto de vista metodológico, do ponto de vista, né, de quem for efetivamente fazer esse trabalho, a gente pode apoiar, sim, dar as referências metodológicas, até fornecer, eventualmente, dados de fatores de emissão, por exemplo, que a gente tem isso disponível. Muito bom, muito útil. Eu penso que as empresas que elas vão entrar nesse projeto, elas têm todo o interesse em fazer com que haja uma ampliação, né? Então, elas vão colaborar mostrando o que deixou de ser utilizado em termos de combustível fóssil, né? E o que representou isso. Se a gente puder conseguir o trabalho delas todas, ou pelo menos um bom percentual, não precisa ser algo exato milimetricamente, com todo rigor científico. Basta a gente conseguir mostrar, e isso não deve ser difícil, de que melhora a qualidade do ar, substituindo combustível fóssil por eletricidade. Eu acho que isso não é... né? Tem o fator ruído também, né? que nós estamos numa população surda, né? Eu, inclusive. Então, a gente precisa cuidar disso. Mas eu acho que foi muito bom a gente pensar nisso. Vamos tocar adiante, tá bom? Ok. Obrigada, Tony, Valadão, Marcos. Acho que a gente está avançando. Estou muito feliz de estar acontecendo depois de tanto debate, de tanta negociação aí para que isso saísse do papel e de fato acontecesse. Eu queria perguntar se alguém tem sugestão de pauta para a próxima reunião. A gente está querendo trazer o plano hidroviário da cidade para a próxima reunião, também uma apresentação da VEG.
mas se alguém tiver alguma sugestão, por favor, ou fala agora, ou manda para a Isabel, para a Ana, por WhatsApp ou por e-mail. Então, queria só abrir, se alguém tiver alguma sugestão, para a gente já colocar aqui na pauta. Não? Então, Luciana, deixa eu só falar. A Prefeitura de São Paulo, alguns anos atrás, abriu a possibilidade da entrega noturna, que é um projeto super legal também, e só não foi mais para frente por causa das empresas aí identificarem a questão da segurança da entrega noturna e do adicional noturno dos funcionários. Mas é um programa que também a Prefeitura poderia entrar aí para incentivar, que é a possibilidade de você fazer o abastecimento da cidade durante a noite. Logicamente que nós temos até um manual aí de melhores práticas aí do transportador, né? E isso também auxiliaria bastante a movimentação de cargas da cidade durante o dia e passaria a noite com melhores resultados aí. Tá? Muito bom, Tony, obrigada. Bom, então, não tendo aí sugestões de pauta, se vocês tiverem nesse meio tempo, por favor, passe para a Isabel, para a Ana, que a gente vai incluindo, e vou passar a palavra para o nosso secretário Renato Nalini para o fechamento da reunião. Apenas agradecer, foi uma exposição, várias exposições ricas, né? Porque no CET foi um trio aí, mas a colaboração do Carlos Lacava, da CETESB, foi muito boa, e a primeira apresentação também foi excelente. Eu acho que nós estamos caminhando, né? É bom ver que as coisas saem do plano só do discurso para ter alguma prática, né? Alguma experiência concreta. Então, vamos acompanhar e pensando em mais coisas. Obrigado, Tony, dessa história da entrega noturna. É importante, sim. Vamos ver se a gente consegue impulsionar isso. Então, muito obrigado a todos. Até a próxima reunião.